sejam bem-vindos. Daremos continuidade à terceira parte do nosso estudo, falando sobre imanência e transcendência. Com base no que já foi dito nas aulas anteriores, conclui-se que devemos, então, restringir-nos às provas pelas quais Deus nos aparece como absolutamente distinto do universo e transcendendo este universo. Mas, de uma parte, convém compreender bem que a transcendência de Deus não suprime a imanência ou presença de Deus no universo. E, de outra parte, é necessário compreender exatamente o alcance destas noções de transcendência e imanência. Então, como é que é a imanência divina? Deus, sendo necessariamente primeiro princípio, causa universal, deve estar presente a tudo que é. E deve mesmo estar mais presente nos seres do que eles em si mesmos, uma vez que eles não existem e não subsistem, senão pelo efeito de um contínuo influxo do poder criador. Devemos, por isso, dizer com toda a verdade, com São Paulo, que em Deus temos a vida, o movimento e o ser. A imanência não deve ser, então, imaginada como uma espécie de mistura do ser divino com as coisas criadas. É necessário concebê-la como um modo de presença espiritual irredutível às presenças corporais e, por isto mesmo, infinitamente mais profunda e mais envolvente. A imanência divina não deve fazer negligenciar a transcendência, quer dizer, a absoluta independência de Deus em relação ao mundo e o soberano domínio de Deus sobre todo o universo. É então necessário preservar-se de representar a transcendência divina como uma exterioridade espacial e material, como se a absoluta distinção de Deus e do mundo implicasse numa justaposição do mundo e de Deus. A noção de transcendência não significa nada disso, mas essencialmente a independência absoluta, a perfeita aceidade de Deus, ou propriedade de existir necessariamente por si a sé. Imanência e transcendência são igualmente necessárias, porque, de fato, imanência e transcendência são dois aspectos igualmente inevitáveis de uma noção de Deus, conforme ao que exige a um tempo a experiência e a razão. Sem a imanência, Deus seria estranho ao universo, e ele não seria, por consequência, nem infinito, nem perfeito. A ideia de Deus se torna contraditória. E sem transcendência, Deus é idêntico ao universo. E de novo aparece como imperfeito, potencial e em transformação. Então a noção de Deus se torna ainda contraditória.
Então, nós podemos afirmar que Deus é um ser pessoal. E como é a noção de um ser infinito pessoal? Tudo o que acabamos de ver nos leva a reconhecer que Deus, se existe, não pode ser senão o ser infinito, radicalmente distinto do universo que criou e que conserva por um ato de vontade livre. E, por consequência, que Deus é um ser que chamamos, por analogia, pessoal, quer dizer, um ser subsistente, inteligente e livre. Seria possível que o princípio de que procedem no universo os sujeitos inteligentes e livres, as almas que aspiram a gozar da verdade absoluta e da felicidade sem fim, fosse alguma realidade impessoal, inconsciente e dominada por um determinismo fatal. Haveria aí uma insustentável contradição. E aí temos que falar um pouquinho do antropomorfismo, porque não podemos escapar, desde que pensemos em Deus e falemos de Deus, ao antropomorfismo. Uma vez que não podemos pensar em Deus e falar de Deus, a não ser com o auxílio de conceitos tomados do sensível. O antropomorfismo, por outro lado, pode ser precioso para a consciência religiosa, uma vez que dá um certo ponto de apoio à alma humana, que tem necessidade de imaginar aquilo que pensa. Mas é necessário que ele se conheça como tal e que o neguemos ao utilizá-lo. Deus não é ser pessoal como nós. Ele não tem corpo. A inteligência e a vontade não são nele o que são em nós. E nele não existem senão distinções virtuais, apoiadas na infinita riqueza de sua essência, mas transformadas por nossa razão discursiva em multiplicidade real. Deus nos ultrapassa ao infinito. Então, aqui nós já estamos numa terceira parte introdutória, digamos assim, desse estudo. E eu estou sempre colocando isso aqui por escrito para vocês, para dar uma olhadinha depois, porque às vezes aparecem algumas palavras que não são muito comuns. Tem muitos termos em português e em outras línguas que o pessoal acabou tirando. Digamos que a gente teve aí nos últimos 30, 40 anos, talvez, uma série de pessoas, de jovens, tentando mudar as coisas, melhorar as coisas. Então, houve uma reforma da língua portuguesa, houve reforma em várias línguas. E o que acontece é que eles tiraram muitas palavras que eram utilizadas porque as pessoas que conheciam de língua não conheciam de filosofia, muitas vezes. Então, o que acontece? Essa palavra aqui, por que nós vamos ter, por exemplo, para falar que alguém morreu, a palavra morte, a palavra passamento, a palavra falecimento, e mais um monte. Eu até comentei com vocês, a Elza me deu um dicionáriozinho, muito antigo, ele não tem nem capa. E eu fiquei chocado, porque tinha essa distinção muito bonitinha. Você tinha, por exemplo, o termo criar e crear, criatura e criatura. Então, por exemplo, o Alex, ele está criando uma criatura que são os cães dele. Ele cuida da comida, da água, da carinho e tudo mais, mas não faz esses cães surgirem do nada. Então, hoje, o que acontece? O que eu percebi é que o pessoal está divulgando uma série de livros, uma série de coisas, e os corretores nossos não suportam. Então, em todas as línguas aí,
eu tenho contato, espanhol, inglês, alemão, italiano, o pessoal está brigando para repor algumas palavras que haviam sido retiradas. Então, muitas palavras em português, por exemplo, a gente não acha mais, o corretor aqui reclama, não aceita, você vai pesquisar no Google, também não acha ainda. Então, tem a Catedral da Sé. Será que isso aí tem a ver com a Sé, com a aceidade divina, que é a característica que a gente falou agora há pouco, típica de Deus, né? Então, eu estou fazendo um bate-papo um pouquinho menor, porque eu sei que o assunto é mais chatinho. Vai estar escrito lá bonitinho, uma palavra ou outra que a gente pronuncia aqui, mesmo eu, quando escuto depois, a gente fica em dúvida se é um sim, se é um não, porque às vezes um i, um a a mais muda o sentido. Mas aí qualquer dúvida vocês questionem, tá bem? Eu sei que vocês não estão questionando, porque normalmente a primeira aula fica meio confusa, a segunda clareia um pouquinho a primeira, a terceira clareia a segunda, então deve estar indo tranquilo. Não é verdade, meus amigos? Aí. Longa e próspera, paciência e perseverança. Uma boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso.